eu no meu próprio ateliê, eu não sou o cara que pinta umas telas convencionais, não. Eu tenho que ir lá naquele lugar, achei no lixo lá um pedaço de porta da favela que queimou e trago isso pra mim. Então... E água escorrendo, de circular aí, tipo tampa de bueiro e tal. Isso começou quando? Cara, eu fazia pichação vício, né? Eu pichava pichação vício em 97. Aí eu tive uma ligação meio que visceral com o Boleta no final dos anos 90. Então talvez nós somos um dos primeiros caras a pintar fábricas abandonadas, lugares abandonados, nos anos 90. E a gente era da vertente punk, rock and roll, bicicleta, ele era metalúrgico, era motoboy, revoltado com a vida, contra o sistema, contra os caras que ganhavam dinheiro com arte, meu pensamento totalmente de resistência contra tudo. A gente fazia uma crew que fazia SFR, era sem fins lucrativos. Então, o nosso grafite sempre tinha um símbolo do cifrão na nossa arte, contra o capitalismo. Então, eu passei por esse processo também, contramão, contra o sistema, enfim. E aí a gente começou a criar dentro da palavra vício, uma forma de escrever isso meio abstrata. Ele no estilo dele e eu no meio. E eu no meu. E aí depois tem uma época que a gente começou a fundir isso junto. Então assim, eu tenho lembranças, que isso já faz mais de 20 anos, de eu e o Boleta fomos os primeiros caras a fazer grafite na Rua Augusta. A gente foi os primeiros da arte psicodélica, né, de criar o grafite não abstrato, mas um grafite psicodélico mesmo, uma linguagem meio tinta fluorescente. Eu sou de uma época, Paulo, que usar tinta fluor no grafite era coisa de toy. Os caras usavam o termo toy na época, nem usa mais isso. Assim. Pô, o cara põe tinta fluor no spray, usa pincel, porra, o cara máscara, stencil. Meu, eu venho de uma geração de grafite muito resistência. E eu chego uma hora que dane-se. E aí o Boleta começou a fazer esses grafites psicodélicos, com orgânico, abstratão. E aí essa palavra da pichação vício que a gente fez a vida toda começou a virar essa forma. E aí em 2000 eu comecei a fazer o meu trabalho em esgoto, em córrego e tal tudo. E aí eu determinei que minha arte ia ser um azul. Eu passei por várias cores também antes. Mas uma hora eu peguei e falei assim, pô, o azul é água, o azul é vida, o azul é positividade, o azul é depressão. O azul comecei a pesquisar os significados do azul. Sangue azul, isso aqui tudo azul. Tem muita coisa subliminar na cor. E eu achei que aquilo poderia ser uma identidade para mim. Muito também influenciado pelos Gêmeos, que a vida toda foi amarelo com vermelho, né? Sei lá, hoje, gerações depois, sabe, tem o Finoc que faz verde. As pessoas também criaram identidades com cores. E eu coloquei minha cor azul pelo lance da água. E essa palavra vício, ela começou a se abstrair, começou a virar ondinhas e tal. E um dia uma pessoa falou pra mim assim, meu, aquele desenho que você faz no rio, que é uma aguinha limpa, né? Uma aguinha limpa na água suja. Eu, caraca, é isso mesmo. E aí eu peguei aquilo, falou tão na inocência, e eu trouxe isso pra mim. E aí eu era o cara que levava essa vida, essa positividade pras trevas, pra luz, pra escuridão. E aí eu comecei a colocar isso como conceito no meu trabalho e as pessoas entenderam que eu era o grafiteiro das águas. Mas esse desenho surgiu da escrita da palavra vício. Então eu escrevia vício, depois oicive, voice, civil, porque pegava 5 letras da palavra vício, colocava o V de ponta cabeça, o O grandão, o I deitado, o C ao contrário. E aí foi virando isso aqui. E aí umas vezes eu escrevia 3, 4 vezes vício. Então toda essa coisa redonda é a letra O, a puxadinha é o V, o esticadinho é o I, o C ao contrário, e aí foi ficando mais orgânico para hoje, em 2025, o meu trabalho já está mais, essa evolução, ela está mais para linha reta. Ela virou uma coisa mais gráfica. Aí, como a gente está muito ligado às questões de tecnologia, internet, meu trabalho hoje eu vejo que ele é mais metaverso.
Então ele tá com a questão da água, mas eu acho que ele entrou numa linguagem mais tecnológica. Tá, faz sentido. Com a mesma identidade, mesmas cores. Levo isso para as águas, para os túneis também. Mas eu estou vivendo um novo momento também, que é uma coisa mais tecnológica. Com influência, sei lá, na época, também não é um trabalho novo. Mas na época, influência mapa do metrô, tipografia, placa de circuito eletrônico, que é tudo aquele design, e eu incorporei isso pro meu trabalho. Então também peguei e joguei tudo isso no liquidificador, com a história que já tinha, e falei assim, meu momento agora, em vez de ser tudo ondinho e tal, tá mais reto. Então eu comecei a usar muito agora no meu trabalho fita crepe. Tá. Porque considero que eu tenho um traço bom, mas hoje eu quero chegar numa excelência melhor do meu trabalho, então estou utilizando fita crepe para fazer as linhas retas, a coisa bem detalhada, entendeu? Legal. Então acho que é essa busca infinita. Sei lá, daqui 10 anos vou estar fazendo tricô. Isso eu quero te perguntar. Você já realizou coisa pra caramba. Cara, é livro, exposição internacional, tudo. O que falta você realizar ainda? Que sonho você tem para essa tua carreira profissional na arte? Cara, é a mesma pergunta que você fez para mim. Que eu coloquei, né? O que é arte? Qual o seu sonho? Cara, em primeiro lugar, eu peço a Deus que me dê saúde para mim seguir mais uns anos nessa vida. E tudo na minha vida, Paulo, também foi muito espontâneo. Essa evolução do trabalho, essas oportunidades que surgem. É lógico que tem coisas que a gente vai atrás, né? Eu esse ano gostaria de fazer uma grande exposição numa instituição, com uma instalação. Eu tenho ideias que ainda estão só na cabeça, não foi pro papel e ainda nem foi lá bater na porta do cara. Mas eu tenho uma exposição, para esse ano eu queria fazer uma exposição de uma retrospectiva desses 30 anos. De trazer, sei lá, minhas primeiras telas, meus primeiros desenhos, mas não por uma coisa de galeria, né? Porque hoje em dia a gente tem a galeria, que é uma loja que vende arte, e tem um espaço institucional, que você não vende a obra, mas é uma coisa, museu, né? Nós tivemos, sei lá, no final do ano passado, Na Lata, que foi um festival que tem anualmente, que é uma exposição. Então, assim, criaram uma exposição de 30 anos do Zezão, onde eu possa mostrar toda parte dessa minha trajetória até os dias de hoje. Então tem uma exposição marcada para setembro numa galeria, com esse mesmo propósito de retrospectiva, mas assim, uma galeria é uma coisa muito mais pequena para o que eu quero trazer para isso. Eu quero trazer uma instalação, eu queria desenvolver algo que a pessoa tivesse uma vivência, uma imersão. Fazer uma exposição dentro de um túnel, por exemplo, de esgoto. Tipo, é 99% impossível isso. Porque como você vai trazer um público para um lugar confinado, contaminado e tal. Mas o não a gente já tem, mas tem outros caminhos também que não necessariamente possa ser nesse lugar, mas um lugar que remeta um pouco essa energia. Por exemplo, pegar uma fábrica abandonada. Uma fábrica abandonada e ocupar isso. Com uma videoinstalação gigante, né? Eu tô arquitetando nesse momento uma exposição na Europa para fazer dentro de um bunker. Então dentro de um bunker você não pode pôr uma tela porque é um lugar muito úmido, muito escuro, então tudo apodrece, mofa e tal, tudo. Então, se caso vier dar certo, que a gente está trabalhando para isso, eu vou fazer uma exposição esse ano. Uma das exposições que eu vou fazer na Alemanha vai ser dentro de um bunker com o meu amigo Marcel, que é um brasileiro que mora já na Alemanha há muitos anos. E em 2013 eu já fiz uma exposição dentro de um bunker lá. E é um lugar acessível para o público? É um lugar público tombado, público para visitação, mas é um lugar que, como é tombado, você não pode pegar um prego na parede. Mas só o cenário já é a minha história, já é a coisa. Então a gente está pensando em fazer umas projeções de vídeo, criar um site específico com uma sonorização, né? Porque até hoje, quando falo de música, eu me considero um cara muito eclético, mas assim, a trilha sonora da minha história, da minha arte, é uma trilha sonora obscura. Então, quando eu fiz essa exposição em 2013 lá, se não me engano, no primeiro bunker, eu quis criar uma atmosfera onde o cara não conseguisse ficar 5 minutos lá dentro. Eu criei uma atmosfera angustiante. O lugar é escuro, é sombrio, tem uma energia baixa. Eu coloquei uma música coloridinha lá, coloquei uma música bem
A pessoa ficava 5 minutos lá dentro e queria sair de lá meio angustiado. Então, acho que a arte também tem esse papel. Voltando a falar sobre arte, grafite, que é talvez um segmento mais do que a gente está falando, ele também não tem esse propósito só ser bonito, coloridão, passar uma energia, uma coisa alegre. Ele tem uma contestação. Ele tem que provocar. Tem não, né? Assim, eu gosto de criar uma provocação para que as pessoas possam refletir e entender. Uma das coisas que eu menos gosto de fazer hoje é explicar da minha arte. Tá. Porque tem arte que, se você não lê... Eu já fui numa exposição na SP Arte uma vez que tinha uma obra que era 6 copos de água americano com um pãozinho francês em cima deles, assim. E aí, se você não lesse o que era aquilo, você não ia entender a obra. Mas, ao mesmo tempo, é tão legal você não entender, porque essa coisa do abstrato, até o próprio você viaja, né? Pode ser. Você é isso, cara. Você fica imaginando mil coisas. Aí, quando você explica o negócio, tipo... Ah, tá, é isso. Não que não seja legal. Tá. Mas o que eu acho que é interessante é você despertar a curiosidade das pessoas. Criatividade, sim. E nem sempre também fazer algo que seja para ficar decorativo. E sim, às vezes, falar assim, arte. Então, eu sou uma pessoa que hoje não gosta muito de explicar a minha arte. Acho que as pessoas entram e sentem. Tá. Eu sou uma pessoa pensante mesmo. E eu durmo pensando, não consigo dormir, me entregar, porque eu tô sempre pensando. Então, e realizando, né, cara? Porra, a minha arte, ela tem essa história, tem essa marca que é uma marca meio amarga, meio angustiante. Então, eu no meu próprio ateliê não sou o cara que pinta umas telas convencionais, não. Eu tenho que ir lá naquele lugar, achei no lixo lá um pedaço de porta da favela que queimou e trago isso pra mim. Então, os meus objetos de arte também, de galeria, não falando de grafite, é sempre algo muito singular. Tá. É um pedaço de um carro, pintei a porta de um Fusca esses dias, agora eu vou pintar um capô. Eu pinto, quando eu vou pro convencional, eu tenho uma lona de caminhão, sempre muito rasgada, remendada, cheia de imperfeições. Tô ligado. Porque eu acho que isso é o autorretrato da minha história de artista urbano. Tá. E a telinha branca é difícil pra mim, porque tá muito clean, tá tudo certo. E eu também, às vezes, pego esse desafio de pintar uma tela branca. Eu pintei uma tela branca esse ano e a gente conseguiu vender. Acho que a pessoa que comprou foi a primeira e única pessoa que comprou uma tela branca em desenho meu. Então também, pra mim, isso é impactante. Tá. Porque a vida toda também foi essa coisa dos objetos descartados. Eu falo que é ressignificação dos objetos. Tudo que a sociedade descarta, que eu considero que seja um objeto interessante, eu trago para minha casa. Aquilo às vezes é podre, fedido, rasgado, torto. Eu trago para minha casa e quando eu pinto eu falo que eu ressignifiquei aquilo. Total. E transformei em arte. Inclusive, só para concluir isso, eu fiz uma exposição há uns anos atrás em Berlim, quando inaugurou o primeiro museu de arte urbana de Berlim, que é o Urbanation. Eu era um dos brasileiros que fui convidado a estar nessa curadoria dos principais nomes da arte urbana do mundo. E aí, nessa negociação com o Marcelo do Instagrafite, que foi o curador do Brasil, ele falou, que tipo de obra você vai apresentar no museu? Aí eu apresentei para a Yasha, que foi a curadora, ela falou assim, eu gostei desse trabalho que o Zezão faz com restos de madeira, que eu tenho um trabalho de assemblagem de madeira, eu vou pegando um monte de madeira e caçamba de entulho e tal, vou criando quebra-cabeça e monto o meu próprio painel, de frente de ser uma tela, eu monto aquilo. Então tudo com objeto de descarte. Aí ela falou, o museu quer uma obra dessa, nesse tamanho, tal, negociou o valor que o museu vai comprar para o acervo do museu. O que você vai precisar? Falou, quando eu chegar em Berlim, vocês me levam num ferro velho, num lugar onde as pessoas jogam lixo, que lá eu vou pegar a matéria-prima para fazer esse trabalho. Aí cheguei lá, logo que eu cheguei, o museu estava terminando a reforma para abrir, e atrás do museu tinha 3 caçambas de entulho. Aí eu falei pro cara assim, esquece, não precisa nada. Tudo que tem aqui é o que eu vou precisar fazer minha obra. Aí peguei tudo aqueles madeira, ferro, alumínio, pedaço de porta, não sei o que, levei pro ateliê o lixo do museu. Tudo que instalação nova, o que foi velho, foi jogando no lixo. Aí eu peguei tudo aquilo, pedaços do antigo museu, montei a minha obra, grafitei aquilo em cima lá e tal, e o museu comprou uma obra, nem lembro o valor que era, valor altíssimo,
pelo próprio lixo que ele descartou. Então, assim, é até irônico isso. Porque assim, pô, a gente está comprando o que a gente está jogando fora. Né? Então, até conceitualmente, isso foi legal pra caramba. A curadora achou isso incrível. Meu, que a gente ia jogar no lixo. O cara criou uma arte, a gente está pagando pelo que a gente está jogando fora. Então isso foi muito legal, assim. Porra, que legal. E aconteceu isso, sabe? História, hein? Essa história é bem interessante. E como que você acha que seus filhos vão levar esse legado? Seja no museu, você tem obras que você está fazendo que é do teu acervo pessoal, que você fala, pô, essa aqui eu não vou vender, essa aqui vai ficar pra gente. Olha, Paulo, eu tenho um problema em relação a isso que você falou, que é o desapego. Talvez o artista do grafite, nunca generalizo a opinião de todos, mas assim, o ato de você fazer um grafite na rua já é um ato de despertencimento, talvez, também é relativo falar, porque se você tem aquele muro e você fizer aquele grafite, aquele muro é seu, vamos dizer assim. Então, se tem um grafite seu lá, aquele muro é teu. Se um dia apagar, você perdeu aquele muro, alguém faça. Mas esse fato que, inclusive, há 30 anos a gente conhece, de fazer o grafite, a prefeitura pagar, fazer o grafite, a prefeitura pagar, essa coisa efêmera, acabei trazendo para mim esse desapego também. Tá. Primeiro, o desapego da rua. Eu sei que quando eu faço um grafite no esgoto, quando a chuva, a lama, a água do esgoto suja, morre meu grafite. O grafite fica meio já apagado e com o tempo ele vai apagando. Às vezes, muitos lugares de exclusão social, eu faço grafite, no inverno os caras fazem a fogueira e meu grafite queima. Eu já sei que vai queimar. Às vezes os caras vão queimar cobre lá, então eu já vejo aquela parede toda preta queimada, eu falo assim, vou fazer o grafite, vou tirar uma foto e amanhã eu vou tirar uma foto do grafite já todo queimado. Então eu tenho esse desapego com a minha arte. E aí eu trouxe também um pouco desse desapego para o meu acervo. Por quê? Porque eu penso assim, eu vivo de arte. Então assim, se o cara quer comprar essa obra, eu vou pôr o valor que ela é, e se o cara comprar, foi. Então hoje eu não tenho um patrimônio de acervo, digamos assim, muito grande, porque eu não tenho esse apego. Tem coisas bem poucas que eu falo assim, pô, os seus black book, meus primeiros desenhos eu não vendo. Mas sei lá, aquela primeira obra lá, se o cara pagar quanto pedir, vai. Porque eu acho que a arte também, quando o artista faz a arte, é difícil falar que aquela arte é tua. Você é o autor dessa arte. Mas quando você pinta um quadro, o grafite uma hora vai apagar. Esse discernimento eu consigo separar. O grafite ele não vai ser eterno. Agora a obra vai ser eterna. Mas essa obra ela pode estar na minha casa, no meu acervo da minha família, mas ela pode estar na casa do Paulinho. Então ela nunca vai deixar de existir. Ela é... Daí do Paulinho vai para o filho, do filho vai para o neto, isso aqui, isso aqui lá. Então essa obra ela nunca vai deixar de existir. Isso é um patrimônio para a humanidade, digamos assim. Só que como a minha profissão é essa, eu às vezes não dou conta da minha produção. Às vezes eu produzo umas coisas e o cara gostou daquela que eu fiz em 2002. Eu falei, pô, mas essa aqui é de 2002. Ah, mas é o vinho caro, né? Tem o vinho lá da safra 2025 e tem aquele da safra lá. Você quer tomar aquele vinho, mas paga mais caro. Então, para o mercado de arte, tudo que é mais antigo tem mais valor. E principalmente depois que você morrer, então aquilo. Né? Então, assim, pô, tem uma obra 2025 maravilhosa. Vai ter um mercado que fala assim, pô, esse Zezão 2025 quase ninguém tem. Então tem demanda para esse tipo de investidor, de comprador. Mas tem aquele cara que fala assim, meu, qual que é o mais antigo aqui? Puta, naquela época os Zezão fazia meio torto. É esse que eu quero. Mano, esse não, mas quanto que é? Então eu não consigo, às vezes... eu sei que se eu vender isso eu vou estar tirando do patrimônio da minha família, eu vou. Mas, meu, vai estar na casa de um cara importante também. Não é um cara que está comprando vai pagar esse valor para o histórico dessa arte para combinar com o sofá dele. Porque a gente tem também no mercado gente que compra a obra de arte que vai combinar com o vaso, com a parede azul e com o sofá dele amarelo. Então vai combinar esse conjunto. Isso é muito pobre, né? Porque esse é o cara mais da decoração. Mas tem o cara que sabe que, tipo, meu,
aquela obra lá, o valor que ela tem. Ninguém tem. Eu quero ter essa obra, então acabo passando. Então meu acervo hoje da história, assim, da minha história é bem pequeno. Muita coisa se foi já. Tem tempo para fazer mais ainda, tranquilo. Tomara. É muito tempo. Zezão, o que você deixa de mensagem pra galera aqui que assiste a gente e curte teu trabalho, te admira, toda a tua carreira aí, que você pode falar pra moçada que tá vindo? Tá, eu acho assim, eu fiz essa pergunta pro Teide Degutti, que é um grande amigo, um grande mestre do custom motocicleta. Cara, eu acho que assim, talvez eu não vou conseguir me expressar muito bem, essa é uma palavra bem, é uma coisa bem complexa, porque assim, dentro dos nossos ideais, do que a gente acredita, do que a gente segue, de repente pode ser que não seja os mesmos ideais para outros. Sim. Mas eu acho que assim, para uma nova geração, eu acho que se a gente for falar de carreira, de arte, de reconhecimento, cara, eu acho que tem que colocar, em primeiro lugar, amor no que você faz. Independente, cara. Eu fui ganhar meu primeiro real na minha vida depois de 10 anos de grafite, inclusive num período mega discriminado, preconceituoso. E mesmo assim, eu vivi 10 anos fazendo isso porque era uma satisfação que eu tinha, pessoal. O fato de eu pintar num lugar que ninguém vê é a maior prova disso. Porque eu estava fazendo pra mim, por mim, pela minha realização, pelo meu bem-estar, pro meu estudo, pra minha evolução, independente que ninguém estaria vendo. Então acho que eu colocaria assim, primeiro, amor pelo que você faz, em tudo, seja na pintura, na música, o que você faz, coloca o amor. Acredita e espera um tempo, porque as coisas não caem do céu. As coisas é muita luta, é acreditar muito, e aí no meio desse caminho, boas conexões, pessoas do bem, pessoas que possam, no que você busca, pessoas que possam te ajudar a isso, te proporcionar situações, momentos. E saber que a vida é um sopro. A gente está falando aqui hoje, de repente a gente não sabe o dia de amanhã. Então também assim, separar o que é ambição e ganância. Às vezes soa muito parecido ambição e ganância. Ambição é legal, ganância não. Então assim, seja ambicioso para o que você busca. Vai atrás, estuda, espera o tempo, não queira atropelar os processos, porque se você tem um sonho em construir um castelo gigante, faça uma boa furação, faça um bom aterramento, sei lá, o alicerce, porque a última coisa que você fazer na sua vida é você pintar e decorar ele. Se você quiser começar a decorar e pintar e deixar a coisa só bonita e não ter uma estrutura forte, o primeiro vento que der ele vai desabar. Então, esperar o tempo é uma coisa que não é fácil. Eu estou falando assim no modo geral da vida, do que a gente busca como realização profissional ou realização pessoal, né? Eu acho que o tempo, eu com 54 anos hoje posso falar isso com propriedade, porque nesses 30 anos de carreira eu passei por processos e passo por processos também. Não é porque a gente está com 30 anos, que está com um nome marcado, legado que já deixou para coisa. A gente tem nossos momentos, é uma luta diária, é uma busca diária, é uma conexão com pessoas legais, é por amor, porque o artista tem esse problema, ele trabalha, produz, quando chega na exposição vendeu um quadro e os outros 20 que fez não vendeu, mas você fez, e eu estou nesse processo agora de fazer as minhas obras, e não é tudo que eu faço eu vendo. Então assim, se você não colocar amor nisso, se você não colocar empenho nisso, acreditar que isso possa ser vendido e trazer um benefício financeiro também, que hoje eu vivo da minha arte. Mas quando eu não vivia da minha arte, eu fazia meu grafite lá ilegal, tomava porrada, preconceito, polícia e tal, tudo, mas eu gostava disso. Então eu acho que, resumindo, eu acho que colocar amor no que você faz, acreditar, não vai ser fácil. Esperar os processos com respeito, com paz, com humildade, que eu acho que a humildade é a chave, respeitar os mais velhos. Não digo respeitar também porque tem gente que é mais velha, que também quer enfiar a goela abaixo, não é assim. Mas eu estou numa fase de mais ouvir do que falar, principalmente ouvir os caras mais
mais experientes, mais maduros, porque eu tô aprendendo ainda também, tô passando por processos, dificuldades, então assim, com respeito, com humildade, com boas intenções, com ambição, você vai conseguir conquistar suas coisas se a sua mente estiver boa. Fica a dica, leia o livro O Poder do Subconsciente, você vai entender o que é a vida, o que seu sonho pode ser realizado, que as coisas podem acontecer se você fazer todas essas coisas e principalmente acreditar que você é capaz e que você quer prosperar e que você vai crescer e que você quer evoluir. Vai dar certo, é isso. Parabéns, Zezão. Obrigado pela visita, obrigado você cara. também. Foi um prazer estar aqui com vocês. Boa. Mundo Grafite aí, ó, referência aqui na Zona Leste. Venha visitar o Paulinho e os meninos, porque aqui é a loja completa de materiais para você que faz arte urbana. Venha. Obrigado pelo carinho, Zezão. Obrigado a você, Paulo. Tamo junto. Valeu.